Desarmamento, nacionalização do combate ao crime. Temas tabus no debate sobre a segurança pública. Começa agora JBR News. Em 2003, o Congresso aprovou o chamado de Estatuto do Desarmamento. A partir daquele momento, começou uma operação para que as pessoas entregassem armas particulares que tinham. Em 2005, houve um referendo, um plebiscito, e aí então o eleitor brasileiro, a sociedade brasileira disse não queremos desarmamento, queremos ter o direito de continuar tendo as nossas próprias armas. Essa questão, esse referendo, essa discussão que houve, enfim, há 20 anos atrás, ela gerou o que o cientista político André César chama de debates interditados na questão da segurança pública. Naquele momento, a sociedade disse que queria ter o direito de ter suas próprias armas. Mas isso depois, especialmente depois da passagem pela presidência da República do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez com que esse número de pessoas com armas próprias crescesse de maneira extraordinária. O número de pessoas que se registraram como caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, durante o período Bolsonaro triplicou e chegou a mais de 800 mil registros de pessoas hoje que são donas de armas particulares e as mais variadas armas. Para se ter uma ideia do quanto esse número é grande, o efetivo do Exército Brasileiro é de 360 mil pessoas, ou seja, há quase o dobro do número de militares do Exército registrados no Brasil como CACs. E, nos últimos tempos, cresceu exponencialmente, há dados a respeito disso no Ministério da Justiça, o número de registros nas delegacias de clubes de tiros, onde os CACs ali treinam, dizendo que armas suas teriam sido roubadas, teriam sido desviadas. Suspeita-se aí que esse é um dos caminhos pelos quais se abastece de armas o crime organizado no país. Enfim, as armas que são desviadas, roubadas ou desviadas de alguma outra forma desses clubes de tiros, desses CACs. Isso, então, é uma discussão que precisa, em alguma hora, ser feita, embora tenha havido um referendo. Lá atrás, esse referendo já faz 20 anos, e, enfim, algumas pesquisas mostram aí que há uma preocupação da sociedade se não se avançou demais nessa questão do direito particular das pessoas terem armas e se isso não é uma questão que precisa ser rediscutida. Um outro tema tabu, um outro debate interditado com relação à segurança pública é a questão de como você vai fazer, nesse momento, a divisão das tarefas de combate ao crime organizado entre os entes da federação. União, né, o governo federal, a União, os estados e os municípios. Por quê? Porque o crime organizado ele não é localizado num único lugar. Ele é organizado no país todo, ele é como no jargão aí da segurança pública se diz, ele é transnacional, ou seja, ele ultrapassa as fronteiras das localidades, ele tem ramificações em todos os lugares do país e até mesmo fora do país. Então, isso exige que se inicie uma discussão
sobre como é que você faz esse combate, levando isso em consideração. Ou seja, houve a operação nos complexos do Alemão e da Penha, e o que se encontrou lá? Havia diversas pessoas que foram presas que não eram do Rio de Janeiro, não eram moradores do Rio de Janeiro, eram integrantes do Comando Vermelho de outros estados que, de alguma forma, estavam no Rio, digamos assim, treinando para o crime. E também armas que foram apreendidas, muitas dessas armas, a origem não era o Rio de Janeiro. Muitas das armas chegam ao crime organizado entram no Brasil pela chamada tríplice fronteira, fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, no sul do país. Então, isso exige ali um trabalho de vigilância, dessas fronteiras, que é hoje um trabalho da Polícia Federal e todo um trabalho de inteligência para ver esse caminho das armas. Então, são coisas que exigem essa nacionalização. Isso é uma das propostas da PEC da Segurança, a PEC que foi enviada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para o Congresso Nacional, e está ali em tramitação. Muitos governadores resistem a essa ideia da chamada, dessa criação do que a PEC chama de Sistema Único de Segurança Pública, porque temem perder parte do comando ali do combate ao crime, do comando das suas polícias militar e civil, porque pela Constituição o combate ao crime, esse combate ao crime aí, ele é de responsabilidade estadual das polícias militares e civil dos estados. Então, isso daí interrompe um pouco esse debate, mas é uma discussão que acaba necessariamente tendo que ser feita. Essa ideia de Sistema Único de Segurança Pública não é uma ideia surgida nesse atual governo, nem com o ministro Ricardo Lewandowski. Ela é uma ideia que começou a ser esboçada no governo Michel Temer, quando era ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele é que primeiro propôs essa ideia de, na área de segurança pública, fazer alguma coisa parecida com como funciona o Sistema Único de Saúde do país, ou seja, um sistema tripartite onde se estabeleçam quais são as responsabilidades da União, as responsabilidades dos estados, a responsabilidade dos municípios, e isso estabelecido, essas responsabilidades, forma-se então esse trabalho tripartite, que é como acontece o SUS, o Sistema Único de Saúde, a ideia de se fazer isso na segurança. São debates que o país em algum momento vai ter que enfrentar. São debates hoje tabus, ou seja, geram resistência quando eles começam a ser feitos, mas enfim, todo mundo que vê ali como se desenrola essa questão do crime organizado e como ela se tornou hoje um dos pontos mais importantes aí do debate brasileiro, essas são questões que, enfim, vão ter que ser debatidas em algum momento, e tomara que se consiga que elas sejam debatidas com um certo desprendimento político, ou seja, sem que as áreas políticas ali tentem tirar dividendo político-eleitoral desse debate. Será que isso é possível? Será que temos maturidade para isso? Tomara que sim, porque o país precisa. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.